Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um culto da Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. Todos da igreja, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos vocês. E também nosso bem-vindo a todos os demais que estão conosco, participando nesse culto de oração. Esperamos que Deus use esse culto na sua vida, que Ele te edifique, que Ele te abençoe, que Ele te motive e quem sabe Ele possa até usar esse culto para salvar alguém sem salvação que esteja participando conosco hoje à noite. Então vamos orar, colocar o nosso culto diante de Deus em oração. Oremos. Pai Celestial, no nome santo do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença em oração, mais uma vez, gratos ao Senhor por sermos salvos, pelo Senhor Jesus, pelo privilégio de que o Senhor nos aceita na Tua presença, pelo privilégio de ter as nossas orações consideradas pelo Senhor, atendidas pelo Senhor. E estamos aqui, Senhor, para mais um culto e mais uma vez nós reconhecemos que nós somos muito limitados para prestarmos um culto ao Senhor no nível que o Senhor merece, no nível que o Senhor exige, com a qualidade que o Senhor quer de todos os adoradores. Nós somos falhos, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos perdoe se há algum pecado na vida de qualquer um de nós, nesse momento que ainda não foi detectado, não foi confessado, não houve arrependimento. Que o Senhor use este culto, use este momento agora para fazer isso em nós, que nós confessemos e nos purifiquemos diante do Senhor para sermos aceitos. Então, Pai Santo, perdoa-nos, Senhor, e nos aceite na Tua presença, por Tua graça, por Tua misericórdia. Nos dirija com o Teu Santo Espírito em mais essa adoração, que este culto seja de fato em espírito e em verdade, Pai. Aceite a nossa adoração, nos aceite, Senhor, e esteja atento, com graça, com bondade, com misericórdia, às nossas petições desta noite. Nós oramos e te entregamos este culto, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é um culto de oração, nós temos a pregação mais reduzida, a programação mais reduzida. Mas vamos agora com a nossa primeira música, a música Ao Pé da Cruz, número 289, do cantor cristão. Cantemos. Corre
Quero estar ao pé da cruz, a cruz do Senhor Jesus. Só que Ele não está nela, louvado seja Deus, Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo, Ele nos ouve, Ele nos atende. E nós vamos agora com nosso primeiro período de oração. Nós teremos hoje 2 orações em seguida e teremos 2 irmãos orando conosco hoje à noite, nesse momento. Primeiramente o irmão Donizete, ele vai orar pelos cristãos perseguidos, e logo em seguida o irmão Sone, que orará pelas famílias. Então vamos orar com eles. Bom, irmãos, mesmo afastado devido ao contexto da pandemia, mas unidos num só corpo, num só Espírito, em Cristo Jesus. Vou orar sobre cristãos perseguidos. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai, na sua presença santa, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oro a Ti, Pai, intercedo pelos irmãos, ó Pai, que estão espalhados nesses países, ó Pai, que sofrem perseguições. Que só possa estar trabalhando nos corações e mente desses governantes, esses líderes como presidente, primeiro-ministro, que possa, Pai, estar mudando essas leis, mudando essas perseguições também, Pai, porque o Senhor pode mudar isso. Peço também, ó Pai, em relação à vida deles, eu possa estar cuidando deles, possa também, ó Pai, estar sustentando eles espiritualmente, financeiramente, e que o Senhor possa também estar protegendo eles também desse vírus, Pai, que vem, Pai, assolando todo mundo. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, oro agradecido. Amém. Amigos, tudo bem com vocês nesse momento de distância? Queremos confortar os irmãos com a palavra de Deus, dizer que o Senhor está no controle, Ele sabe todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Nesse momento eu vou estar orando pelas famílias, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, das famílias que o Senhor colocou em nosso meio, irmãos e amigos, que o Senhor, ó Pai, possa continuar nos sustentando, suprindo, ó Pai, todas as nossas necessidades nesses momentos difíceis dessa pandemia. Que o Senhor, ó Pai, continue fortalecendo cada irmão. Nós não sabemos, ó Deus, a necessidade de cada um deles, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que controla todas as coisas. Que o Senhor, ó Pai, seja com a nossa fé. Que o Senhor continue, que cada um de nós, ó Deus, possamos caminhar nesses momentos difíceis, ó Pai, em oração ao Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor seja, ó Pai, com todos os familiares salvos pelo Seu Filho amado Jesus Cristo, que através, ó Pai, dessas dificuldades, ó Pai, nós possamos nos unir mais em oração, na leitura da Tua Palavra, ó Pai, e que cada um de nós, ó Pai, possamos descansar no Senhor. Porque a Palavra do Senhor nos diz que devemos colocar as nossas ansiedades no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Isso é verdade. A cada dia, a cada momento, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. E também, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor os nossos familiares que não são salvos ainda, ó Pai. Que o Senhor nos sustente, ó Pai, com a nossa fé e vontade, ó Pai, de continuar pregando a palavra a essas pessoas, ó Pai, que nós amamos tanto, que são os nossos familiares, não só os meus, mas de todos os irmãos que estão espalhados aí pelo mundo, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, porque é através da Tua palavra que convencemos a cada um que são pecadores. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar agindo, ó Pai, na vida deles, para que eles, ó Deus,
saiba que são pecadores, e se eles morrerem assim, ó Pai, eles estão indo para o inferno. E saber que o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar a cada pecador, ó Pai. E nós te pedimos que a misericórdia e a graça do Senhor chegue a cada um deles, ó Pai, como chegou a nós. Isso eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Depois dessas orações, vamos agora com a música Te Agradeço, ó Pai. Cantemos em espírito, em atitude de oração também. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Agora, depois desta música, vamos a mais uma oração, agora com o irmão Rubens, e ele orará em favor das igrejas locais. Oremos com ele. Boa noite a todos, sou Rubens Paulo, vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, uma vez mais nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de podermos colocar diante do Senhor, ó Pai, todas as nossas necessidades, Senhor. Queremos agora, neste momento, ó Pai, te pedir em favor das nossas igrejas, Senhor, nossas igrejas locais aqui de Uberlândia. Queremos te pedir, ó Pai, por esse momento tão difícil que estamos passando, Senhor. São momentos difíceis que ainda não tínhamos enfrentado, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está na direção de todas as coisas, nada está fora do teu controle, ó Pai. E o Senhor há de nos dar vitória também nesse momento, Senhor. Queremos te pedir por cada uma das igrejas aqui de Uberlândia, Senhor, que verdadeiramente confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ó Pai. Igrejas realmente comprometidas com a tua palavra, Pai. Sabemos que cada um está passando por um momento difícil, mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer a cada um, ó Senhor, dar direção a cada um, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, estar dando toda a tua vontade, o teu propósito para a direção de cada uma delas, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as pessoas que estão à frente de cada uma dessas igrejas, para que continue firme na fé no Senhor, ó Pai, e na certeza, Pai, de que o Senhor está no controle.
Rogamos ao Senhor, não só pelas igrejas batistas regulares, as nossas co-irmãs, ó Pai, mas por todas as igrejas, Senhor, que realmente têm comprometimento com a Tua palavra, em pregar a Tua palavra para a salvação de perdidos, ó Pai. Te pedimos também, ó Pai, não só pelas nossas igrejas locais, mas por todas as igrejas espalhadas pelo mundo, ó Pai. Sabemos que esse problema que estamos passando no momento é um problema global, e te pedimos que o Senhor continue, Senhor, abençoando a cada um, fortalecendo a cada uma delas, ó Pai, e continue firme, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Não deixe que isso venha enfraquecer a fé dos amados irmãos de cada uma dessas igrejas, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, sair fortalecidos depois de tudo isso. Te pedimos, Senhor, que cada uma dessas igrejas pode estar passando por algum problema, Senhor, com membros que muitas das vezes foram até cometidos mesmo por essa doença, Senhor, por essas almas que oramos, por essas pessoas que oramos, pelos seus familiares, Senhor, que o Senhor venha também, ó Pai, estar fortalecendo a cada um deles, ó Pai. Que eles continuem com a fé firme no Senhor, sabedores, Senhor, que o Senhor tem um propósito para tudo isso, Senhor, e que o teu propósito, Pai, é bom, é perfeito para cada um desses eventos, Senhor. E nada, Pai, o Senhor deixará de estar olhando pelos seus. E as tuas promessas que nós temos na tua palavra, Senhor, que nos garante isso. E as tuas promessas são cumpridas, por isso que nós possamos descansar nessa certeza, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Seja com cada uma dessas igrejas espalhadas pelo mundo, Senhor. Igrejas que muitas das vezes estão passando por dificuldade neste momento, mas que continue firme na fé, Pai. Sabedores que o Senhor há de nos dar vitória no fim de tudo isso. Que possamos continuar, Senhor, na certeza de que o Senhor é um Deus que tudo pode e o Senhor tudo faz a seu tempo. Que só te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar abreviando, Senhor, a solução de todo esse problema, para que possamos, Senhor, voltarmos, Senhor, a estarmos em comunhão uns com os outros, como temos de costume. Estamos com saudades uns dos outros, tristes por todo este momento, ó Pai, mas ao mesmo tempo, Senhor, confiantes no Senhor, sabedores de que o Senhor há de nos dar vitória a cada dia. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E depois aí da oração do irmão Rubens, vamos com mais uma parte musical, com a música Mais Perto Quero Estar. Que seja o nosso desejo.
Vamos aí com mais uma oração com o irmão Sônia novamente. E ele vai orar agora pelas autoridades. Oremos com ele. Olá, irmãos, novamente. Vamos estar orando juntos novamente. E agora nós vamos nos colocar diante do Senhor em pedido pelos nossos governantes, pelas misericórdias do Senhor. Oremos. Ó Pai amado, nós colocamos diante do Senhor cada governante que o Senhor constituiu nesse Brasil. Pessoas, ó Deus, que muitos deles não te conhecem como Salvador. E nós necessitamos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um da vida deles. Pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados estaduais e federais, senadores e pelo nosso presidente, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, o abençoe, que o Senhor, ó Pai, coloque no seu coração tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quer que ele execute, para que a nação, ó Deus, sofra menos, ó Pai, nesse momento de pandemia, ó Deus. O Senhor sabe que cada um fala uma coisa, cada outro fala outra, mas nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor controla todas as coisas, e nesse momento difícil, ó Pai, que estamos passando, ó Deus, que nós possamos refletir sobre as nossas vidas, o que temos feito, o que estamos fazendo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ser com cada um deles. Tenha misericórdia, cuide, ó Pai, para que essa nação brasileira, ó Deus, sofra menos. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam, ó Pai, para o bem daqueles que te amam, que são os seus filhos. Sabemos, ó Deus, que todas essas coisas, ó Deus, não foi pego de surpresa, o Senhor sabe de cada uma delas. E sabemos, ó Pai, que o Senhor há de nos guardar de toda essa pandemia aí, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, sustente esses governantes aí, ó Deus, dê sabedoria a eles, ó Pai, para que seja feita a vontade do Senhor. E nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora para a pregação da Palavra de Deus, e hoje a pregação será no Salmo de número 131. Salmo número 131. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, o Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos. Bondoso Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos por este culto até aqui. Que o Senhor atenda as nossas petições feitas neste culto e as demais que foram feitas também fora do nosso culto, mas que foram direcionadas ao Senhor também por cada irmão, cada irmã, em todos os lugares, Senhor. E agora, Pai, estamos com a Tua Palavra aberta e mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos conduza agora com o Teu Santo Espírito. Venha, Senhor, e fale conosco um pouco mais nesta noite. Nós entregamos esta pregação ao Senhor, orando no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aí retomando nosso estudo nos Salmos, e voltamos para os Salmos de romagem, explicando aqui, esse Salmo de romagem, esses Salmos, de romagem, são 15 Salmos, estamos chegando aí já
no final deles, né? E eram salmos que eram cantados pelos peregrinos. Eles deveriam ir a Israel naquelas festas que a lei determinava, Pentecostes, Páscoa e Tabernáculo. Então eles viajavam das várias cidades de Israel e de outras nações também. Eles iam para Jerusalém. E nessas viagens, eles viajavam em caravanas e eles paravam em determinados lugares para descansar, para pernoitar e seguir viagem. E nessas paradas, eles realizavam cultos ao Senhor Deus de Israel. E esses salmos de romagem, por isso eles têm esse título, né? Romagem, uma viagem em caravana, em procissão, que um grupo de pessoas fazem até uma determinada localidade para prestar uma adoração. Então daí romagem, romaria. E esse salmo, então, eles eram usados dessa forma, nesses momentos. Eles paravam, adoravam ao Senhor, se motivavam espiritualmente, Deus falava com eles e eles se animavam, se fortaleciam, descansavam e continuavam a viagem deles até Jerusalém. E aqui no Salmo 131, no subtítulo aí, Calma em Deus, Cântico de Romagem, de Davi. Eu penso que a maioria, ou todos que estão participando, sabem que o rei Davi foi o maior rei da história de Israel, o melhor rei da história de Israel. Era pastor de ovelhas, era compositor, era instrumentista, uma pessoa muito preparada, muito qualificada e trabalhadora. E a época provável em que o rei Davi escreveu esse salmo foi uma época antes dele ser entronizado como rei. Ele não estava reinando nessa época aí ainda, mas ele já tinha sido ungido por Samuel, profeta Samuel, juiz Samuel, para ser o novo rei de Israel. Deus disse para Samuel que Davi era o escolhido dele. Ele foi lá na casa de Davi, na casa de Jessé, e ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Depois que ele é ungido, acontece uma coisa interessante. O rei Saul peca contra Deus, Deus decide substituir Saul, e o Espírito Santo de Deus se retira de Saul, e um demônio se aproxima de Saul e começa a atormentar Saul. E os servos de Saul então procuram um instrumentista para tocar para Saul quando ele ficasse nessas crises espirituais. E um dos servos lá de Saul falou de Davi para Saul. E Davi foi buscado e chegou até Saul, e ele tocava a harpa dele, tangia, né, a harpa dele. E quando Davi fazia isso, e provavelmente ele cantava também, o demônio se retirava. Uma coisa meio misteriosa e meio estranha, mas era assim que acontecia. E nesse período, Davi ficava indo e voltando. Ele era o pastor do rebanho lá do pai dele, de Jessé, e ele era também o tocador de instrumento para o rei Saul. E Saul gostou de Davi. E Davi ficava então fazendo essas viagens. Ele ia e trabalhava pastoreando as ovelhas do rebanho do pai, e quando precisava, Saul entrava em crise espiritual com aquele demônio, Davi ia e tocava a harpa, e o demônio se retirava, Davi voltava para o trabalho dele de pastor, e assim foi. E houve um dia em que o pai de Davi, Jessé, mandou Davi levar algumas coisas para 3 irmãos de Davi, que resolveram se alistar e servir o rei Saul, e passaram a ser soldados do exército de Saul. E Jessé manda Davi levar algumas coisas para os irmãos dele. Quando Davi chega lá, onde o exército de Israel estava acampado, estava acontecendo aquele episódio famosíssimo do gigante Golias, afrontando Israel, e falou para Israel, né, lançou um desafio para Israel, para que Israel arrumasse um guerreiro para lutar com ele. E quem vencesse, a vitória seria do exército.
Só que Israel, os soldados se acovardaram, ninguém quis ir. E Davi, ele chegou e se apresentou e se ofereceu para ir. Ninguém acreditava muito nele e Davi foi. E nós sabemos o desfecho da história. Ele venceu, ele matou aquele gigante Golias, voltou com a cabeça dele e com a coroa dele e entregou para Saul. E aquela coroa passou a ser a coroa do rei de Israel. E aí, dentre o povo, né, os boatos correm sempre. E o povo de Israel, com certeza, ficaram sabendo da unção de Davi por Samuel. E isso começou a ser espalhado no reino de Israel. E Davi vai e mata Golias. E as mulheres começam a cantar que Davi matou os seus milhares, mas Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E isso foi criando um ciúme em Saul contra Davi. E Saul começou a suspeitar que Davi queria o trono dele. Via Davi como uma ameaça. Isso aí é contado para nós lá em 1 Samuel e nos 2 livros das crônicas também. 1 e 2 Samuel e nas crônicas. Davi passou a ser acusado de conspiração contra o rei Saul. E os líderes que cercavam Saul começaram também a envenenar ainda mais Saul contra Davi. Falavam coisas para Saul do tipo: cuidado com esse homem aí, cuidado com esse rapaz, ele é carismático, ele é corajoso, e ele matou Golias, e o povo gosta muito dele, e o povo está apoiando ele, está ficando contra você, fica esperto, eu acho que ele está com aspiração aí para ser o rei de Israel. E tem esse negócio ainda aí que Samuel ungiu ele para ser rei no seu lugar. Cuidado, ele é seu escudeiro agora, ele pode te matar a qualquer momento. E por aí iam envenenando, e isso aumentava ainda mais a suspeita de Saul, o medo de Saul, a inveja de Saul contra Davi. Então esse é o contexto onde esse salmo foi escrito. Esse salmo faz uma exortação para o povo esperar em Deus. No versículo 3 ele fala assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Mas antes de Davi dar esse conselho, fazer essa exortação para Israel, ele vai diante do Senhor Deus e acerta a vida dele com Deus. Ele ora ao Senhor. Esse salmo, você pode prestar atenção aí, é uma oração. Mas é uma oração que não tem nenhum pedido nela. Davi não pede nada para Deus nessa oração. Tem apenas declarações. Ele faz declaração negativa para Deus, coisa que ele não tinha, e faz declaração positiva de algo que ele tinha. E ele fala isso aí para Deus. Quais são os ensinos para nós? Primeiro, diante de situações de acusações e ameaças, busque a Deus. Busquemos a Deus. Quem nunca passou por isso? E se não passou, ainda vai passar de ser acusado por alguma coisa. E Davi aqui, ele havia sido acusado, estava sendo acusado, como eu já expliquei aí, de ter pretensão política, de galgar lá o reino de Saul. E por isso ele corria risco de morte. Ele estava em perigo o tempo todo, ele era escudeiro de Saul, ele era aquele que tocava a harpa para Saul, e ele vai ficando numa situação assim muito perigosa, né? Ele está na mão do inimigo. E o rei era Saul, não era ele. Então o perigo para ele era real e era enorme. E penso eu que Davi então começa a questionar: por que isso está acontecendo? Geralmente não é assim que nós reagimos num momento difícil. Por que isso está acontecendo comigo? E Davi fez isso. Provavelmente ele pensou: será que eu causei isso? Muitas vezes quando nós falamos alguma coisa, nós desencadeamos umas consequências das quais nós nos arrependemos depois, e muitas delas ficam perigosas para nós. Muitas vezes isso acontece por algo que nós deixamos de falar naquela hora que era para falar.
Nós não falamos, aí vieram as consequências. Ou então, nós fazemos alguma coisa e depois as consequências vêm sobre nós, e muitas vezes consequências muito ruins, que nos fazem sofrer. E Davi provavelmente está pensando isso: será que foi eu? O que foi que eu fiz? E Davi ora então e diz coisas aparentemente soberbas para Deus. Esse salmo aqui ele é tão profundo no que Davi fala, ele é tão assim, causa tanto espanto, que depois do período da reforma, os crentes, eles colocaram métrica nos salmos, colocaram músicas nos salmos e cantavam esses salmos nas igrejas, como nós fazemos até hoje. E muitos achavam que esse Salmo 131 não deveria ser cantado, porque ou ele era uma grande hipocrisia quando os crentes cantavam, ou era uma falsa espiritualidade, uma falsa piedade, uma falsa fidelidade a Deus, por causa das coisas que ele fala aqui. Ele é ousado, né? No versículo 1 ele fala: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas extraordinárias, grandiosas demais para mim. Então o povo começou a achar que esse salmo não deveria ser cantado, porque quando cantássemos estaríamos mentindo. Muitas pessoas também hoje não questionam isso com outras músicas. Eu já ouvi várias pessoas dizer que nós nunca somos tão hipócritas quanto quando nós cantamos tudo entregarei e não entrega nada. Nós somos hipócritas quando cantamos quebra minha vida e faz-a de novo, e nós não deixamos Deus fazer isso na prática, e outras músicas que são usadas desse jeito aí. Mas isso não procede, porque quando nós temos a intenção sincera de ser aquilo que nós estamos cantando, isso não é pecado. Nós cantamos muitas vezes ideais, e esse salmo é um desses ideais. Para nós usarmos ele hoje, cantarmos, orarmos desse jeito aqui, é o ideal que nós deveríamos ser. E devemos perseguir isso, para sermos isso aí de fato. E Davi estava orando sinceramente. Ele fez esse exame no coração dele e ele encontrou essas coisas desse jeito aí. Então, a resposta para isso, para essa rejeição a cantar esse salmo, é essa. Quando nós cantamos tudo entregarei, e eu quero de fato entregar tudo, eu estou lutando, eu posso não estar conseguindo, posso estar tropeçando, falhando aqui e ali, mas eu quero mesmo entregar tudo para Deus e canto isso de coração, Deus aceita isso. Não é hipocrisia, não é falsa piedade, não é uma suposta espiritualidade que eu não tenho, que você não tem, é real. E aqui vem então as primeiras coisas desse salmo que eu quero destacar. Davi apresenta a Deus 4 coisas negativas que ele afirmava para Deus, ele afirma para Deus na oração que ele não possuía. Ele afirmava que ele não tinha essas coisas no coração dele. Quais são essas coisas? Olha aí comigo. A primeira coisa, no versículo 1, ele fala: Senhor, ele está falando com Jeová, o Deus das alianças. Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele fala para Deus que ele não era movido pela soberba, pelo orgulho. Soberba é sinônimo de orgulho. O que ele está dizendo aqui para Deus é que ele não se achava superior a Saul e nem a qualquer outra pessoa. No caso aqui, o rei Saul, né? Davi está dizendo para Deus que ele não pensava assim: Senhor, eu sou melhor do que Saul. Se tem alguém aqui em Israel que deve ser rei, esse alguém sou eu. Eu amo mais Israel.
eu estou mais preparado, eu temo mais ao Senhor, eu sou mais espiritual do que Saul. Ele não tinha essas pretensões no coração dele, ele não era orgulhoso. Eu não quero ser rei, é o que ele está dizendo. Ele pensava assim, eu não estou pensando no reino de Israel. Então Davi, a princípio aqui, ele mostra uma coisa que todos nós devemos buscar: humildade. Ele tá falando que ele já tinha controlado essa questão de orgulho no coração dele. E ele está sendo sincero. Isso aqui é assustador porque ele está falando isso para Deus. E Deus sabe se isso é verdade no meu e no seu coração também, assim como ele sabia que aquilo era verdade no coração de Davi. A questão é, no meu e no seu coração, nós já lidamos bem com essa questão de orgulho? Davi sim, então vamos seguir essa humildade de Davi, não ter essas pretensões aí. Em segundo lugar, então primeiro ele fala que não tinha orgulho no coração. Em segundo lugar, ele fala, nem altivo o meu olhar. O que significa isso quando ele fala que não tinha olhar altivo? Essa expressão significa olhar de cima para baixo. Você já viu quando tem pessoas que olham desse jeito para outras pessoas, de cima para baixo, como superior a essas pessoas aí? Tem gente que até com o olhar sabe mostrar altivez. Você está lá fazendo alguma coisa, ou outra pessoa fazendo qualquer coisa, e aquela pessoa está lá e olha para quem está fazendo, ele olha de um jeito que expressa um desprezo tão grande, ou age de uma forma, faz alguma coisa que mostra desprezo, que está desprezando o outro, faz o outro se sentir pequeno, faz o outro se sentir inferior, sempre se posta com pose de superior. Esse tipo de gente critica os outros, tudo que os outros fazem. Você nunca vê essa pessoa elogiando ninguém, a não ser ela mesma ou alguém que é muito próximo dela. E também essa pessoa, tudo que as outras pessoas fazem, eles não criticam só a pessoa, mas o que a pessoa faz também. Ele critica a pessoa e ele critica o que a pessoa faz o tempo todo, porque ele se julga superior, dá um palpite em tudo. Você conhece alguém assim? Ou mais intimamente ainda, você é alguém assim? Dá palpite em tudo que os outros estão fazendo, mas não é aquele palpite assim para o bem, não. É aquele palpite para falar assim, eu sei mais do que você. Eu faço melhor do que você. É com essa intenção, você percebe isso, você sente isso na pessoa. Quando ela é assim, ninguém consegue esconder isso. Por mais que pense que consiga, Porque a maioria das pessoas que fazem isso, faz isso com a capa de piedade. Que é espiritual, que está importando com Deus, que está preocupado com a igreja ou com a empresa. É assim que ele faz, mas não é atitude de superioridade. Davi está dizendo para Deus que ele não era assim para com Saul. E mais uma vez, Deus sabia se isso era verdade ou não. Deus conhece as intenções, as motivações do nosso coração. Então é isso que Davi está dizendo: Senhor, eu não sou orgulhoso, não tenho orgulho, soberba no meu coração. Eu não sou de olhar altivo. Eu não tenho soberba no comportamento, na forma como eu olho e eu trato as pessoas. Nós precisamos cuidar disso e nós também, assim como Davi fez. A outra coisa que ele fala que ele não tinha, está no finalzinho do versículo 1. Ele diz assim: não ando à procura de grandes coisas. O que Davi está dizendo aqui para Deus é que ele estava contente com a vontade de Deus para ele naquele momento. O que Davi fazia? Ele era o pastor das ovelhas do pai dele, ele era o escudeiro de Saul e era aquele que tocava a harpa. E ele está falando para Deus: Senhor, eu estou satisfeito com isso.
Não significa que Davi não tinha ambição de vida, não almejava outras coisas, crescer na vida. Isso não é pecado. O que Davi está falando é exatamente isso, que ele não tinha esse sentimento, essa ambição pecaminosa. Ele não queria o cargo de Saul. Ele não estava com inveja de Saul, ele não sofria porque Saul era o rei, mesmo Samuel tendo dito para ele que Deus disse que ele seria o próximo rei. Ele não quer apressar as coisas, ele quer esperar, ele está satisfeito com isso. Ele não quer o cargo de Saul. E por último, ele fala para Deus que no coração dele não tinha o desejo de crescimento pecaminosamente, na seguinte frase: nem de coisas maravilhosas demais para mim. Como eu disse, ele tinha ambição de vida, como todo mundo tem, de casar, constituir família, estudar, progredir, melhorar o salário, enfim, crescer na vida. Isso não é pecado. Mas como você faz isso? Querendo derrubar o outro? Querendo destruir o outro? Isso é muito comum hoje no mundo com relação à concorrência. Eu vi um missionário falando para um irmão que ele ia sentir o desejo de Deus, da direção de Deus, para ir para uma cidade, fundar uma igreja. E o outro logo já colocou ele como concorrente das outras igrejas que estavam lá. E quando é concorrente, você começa a brigar com a pessoa. Então, nós não podemos ser concorrentes. Existe lugar para todo mundo, Deus cuida de todo ser humano, não é verdade? Deus tem um plano, uma vontade para cada ser humano. Então Ele cuida do trabalho de cada um. Se Ele escolheu 2 crentes para a mesma profissão, para a mesma área, Deus vai suprir a necessidade dos 2, não precisa de um denegrir o outro, derrubar o outro. O pastor, o missionário que vai fundar igreja numa cidade onde já tem igreja, não precisa do pastor da igreja ficar com ciúme do missionário, querer destruir, denegrir o missionário. Nem o missionário fazer isso com o pastor local daquela igreja, mesmo que não seja da denominação dele. Então Davi está falando que ele cuida dessas coisas. Irmãos e irmãs, quem de nós não tem problema com isso? Todos nós temos. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então Davi está dizendo isso, que ele não tinha esses desejos pecaminosos no coração dele. Mas não é verdade que tem gente que acha que nada é maravilhoso demais para elas? Elas pensam que são melhores do que as outras pessoas em tudo. Pensam que sabem mais do que as outras pessoas também. Julgam-se importantes demais, superiores demais. Que tudo que for grandioso, que tudo que for visível tem que ser elas. Elas têm que estar na frente, têm que estar no meio ali, têm que estar aparecendo. E nós temos que ter cuidado com isso. Não é verdade que muitas vezes em concursos bíblicos isso aparece? A pessoa quer ganhar de qualquer jeito, peca ali, mente, age erradamente, tem que ganhar tudo, o tempo todo. Até falar versículos, né? Ele quer falar todos os versículos, não deixa ninguém mais falar se ele souber todos que estão sendo pedidos lá pela pessoa que estiver liderando, quer falar o tempo todo. Não dá vez para mais ninguém, chance para ninguém mais. Esse não era o caso de Davi, é isso que ele está falando. Ele estava satisfeito com a rotina dele, ele estava satisfeito com a vontade de Deus na vida dele para aquele momento. E talvez ele ficasse até surpreso, né? Ficou até surpreso quando falava: você vai ser rei. Falei: eu não. Eu não sou preparado para ser rei, não. Quem sou eu para ser rei de Israel? As pessoas humildes, que não têm orgulho, soberba no coração, que não têm olhar altivo, elas agem desse jeito. Elas ficam surpresas. Não, eu não, coloca outro, eu não dou conta de fazer. E aí é assim que Davi estava. Mas outras pessoas acham que para eles, chegasse para ele e falasse: olha, você vai ser rei. Fala: demorou, porque eu sou o melhor mesmo. Saul já devia ter saído desse cargo aí.
e me colocado lá porque eu sou melhor sim. Essas pessoas sofrem por causa do sucesso de outros. Os outros se dando bem, elas sofrendo por causa disso. Não tem gente assim também nas igrejas? Se ele não foi eleito para aquele cargo, e se ele for e as pessoas não elogiar, se fizer uma criticazinha, pronto, já acabou. Meu coração está errado, a atitude está errada. Até aqui, Davi disse a Deus que não tinha no coração dele essas coisas pecaminosas aí. E olha que ele está falando para Deus. Ele foi ousado, não foi, de falar isso para Deus? E Deus sabia que era verdade. Mas agora, no versículo 2, ele vai falar para Deus como que ele sente o coração dele. Ele falou o que ele não tinha, o que ele não era. Agora ele vai mostrar o que tem no coração dele, como ele é. Ele diz assim, versículo 2, pelo contrário, Senhor, esse pelo contrário, ele está falando ao contrário desse negócio aí de orgulho, soberba, olhar altivo, querer grandes coisas e coisas maravilhosas demais para mim. Ao contrário disso, sabe o que eu fiz, Senhor, na minha vida, no meu coração? Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Parece que ele teve tentações, só que ele dominou essas tentações, ou seja, ele exercitou o domínio próprio. Ele teve condição de falar não para esse pecado na vida dele, para esses pecados na vida dele, e ele disse não. Ele analisou honestamente, falou, estou sim, e ele está falando que ele corrigiu isso no coração dele e dominou isso. Fez calar e sossegar a alma dele. E aí ele usa uma ilustração muito bonita. Ele fala assim, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. É isso que ele está dizendo. A ilustração aqui é daquele bebê, daquela criança que acabou de mamar, desmamado aqui, não significa aquele período que ele para de mamar para sempre, mas aquele período que ele mama e para, ele se alimenta e para, né? Então ele mamou, e o que acontece com a criança, principalmente os mais pequeninos, quando mamam? Eles dormem no colo da mãe. Eles se aconchegam no colo da mãe e ele fica tranquilo ali. Por que Davi usa essa ilustração aí? Porque isso demonstra dependência de Deus, demonstra também segurança e demonstra satisfação. Ele está satisfeito com a mãe, ele está seguro, ele não preocupa com mais nada, deixa que a mãe dele vai cuidar de tudo para ele, e ele dorme tranquilo aí, totalmente dependente da mãe. E ele está dizendo para Deus que assim era ele, o coração dele, a alma dele, descansava em Deus. Deus era a segurança dele, ele confiava em Deus. Se Deus disse que eu vou ser rei, eu vou ser rei. Não sei que hora nem quando, deixa isso com Deus. Mas ele vai me guiar nisso aí. Não precisa eu destruir os outros, sair atirando, destruindo, sendo mal com ninguém, não. É isso que ele está dizendo aí. Essa criança desmamada, assim estava Davi com Deus. Daí o que ele escreveu nos versículos 1 e 2. Por causa desse trabalho que ele fez no coração dele. E depois que ele faz tudo isso, ele lança o conselho para Israel, que é o versículo 3. Ele diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor aí de novo é Jeová, o Deus das alianças. Então confie em Israel, em Deus, aprendam a confiar como eu aprendi. Domine o pecado de vocês, cada um de vocês, e sirva ao Senhor, siga ao Senhor. Ele vai levar vocês até Jerusalém. Ele não quer que vocês cheguem lá, não é a vontade dele. Ele não decretou isso na lei, falando para os peregrinos que estavam viajando para Jerusalém, para o culto no templo, para a festa lá no templo. Não foi isso que Deus mandou? Então façam a vontade dele, descansem nele, confiem nele, sintam prazer nele. Ele vai guiar vocês até lá, vai abençoar vocês lá e vai guiar vocês de volta até suas casas. A vontade dele vai ser feita na vida de vocês individualmente.
E sabe por que nós devemos confiar em Deus assim? Porque Ele fez promessas para Israel e Ele vai cumprir cada uma dessas promessas aí. Olhe para os patriarcas. Tudo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. Então confie em Israel, não só agora, mas para sempre. E assim ele termina o Salmo, que ele escreveu para os peregrinos. Isso significa que Israel deveria fazer o que Davi fizera no versículo 2, acalmar a alma, dominar o pecado, controlar a vida dele, usar domínio próprio contra qualquer pecado na vida deles. E assim Israel não perderia sua paz, nem atrapalharia a vontade de Deus, tanto individualmente quanto para a nação toda. E os peregrinos deveriam aprender isso, se animar com isso, aumentar a confiança em Deus e viajar até a Jerusalém deles. Irmãos e irmãs em Cristo, a igreja hoje, nós somos os peregrinos de Deus aqui nesse mundo. Para onde Ele nos manda caminhar? Para Jerusalém lá de Israel? Não, para Jerusalém celeste. É para lá que nós estamos caminhando. 1 Pedro 2,11, ele diz: clamo a vocês como forasteiros e peregrinos que sois, a permanecerem fiéis, a continuar, a enfrentar as dificuldades. Então descansemos em Deus, no seu plano. Para nós hoje, nós estamos tranquilos, sabendo todo esse problema que enfrentamos da pandemia aí, Covid-19, estamos descansados em Deus. A vontade dele vai ser feita na minha vida, a vontade dele vai ser feita na vida da cidade, a vontade dele vai ser feita na vida da nação, a vontade dele vai ser feita no mundo. Descansemos nisso. Vamos tomar os cuidados, seguir as orientações e etc., mas fiéis em Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Ele cuida de nós hoje, Ele cuida no futuro, Ele vai cuidar no futuro nosso e do planeta Terra todo, de todas as nações aí. Ele está no comando. Uma palavra final agora. Talvez tenha alguém que não tem Cristo como Salvador participando do nosso culto hoje. Se você não tem Cristo, é sem chance para você. Tudo que você vai ter na sua vida, no seu coração, é orgulho, soberba e altivez. Vai viver amargo, com ciúme dos outros, com inveja dos outros, falando mal dos outros, murmurando contra tudo e todos, só vendo coisa ruim, negativa, apontando o dedo o tempo todo. Você não tem chance, vai ser desse jeito. Pensar que é superior a outra pessoa, querer aparecer sempre em tudo, querer ganhar tudo de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque você é escravo do pecado. Só tem um meio de você se livrar disso. Só tem um libertador que pode vir e te livrar de tudo isso, é o Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Ele, admita que você é assim, confesse para Ele, peça perdão, arrependa-se, corra para Ele, renda-se a Ele e Ele te salva, Ele te perdoa, Ele te purifica para toda a eternidade. E te livra desses pecados aí, se você seguir do jeito que Ele manda. Se você obedecer, Ele cuida de tudo isso para você. Renda-se ao Senhor Jesus como seu Salvador. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse culto. Obrigado que o Senhor nos permite chegar na Tua presença para Te adorar coletivamente, mesmo separados fisicamente. O Senhor nos aceita pessoalmente também. E o Senhor ouve e atende as nossas orações, Pai. Muito obrigado, nós Te agradecemos por isso. Senhor, Te agradecemos pela Tua palavra e Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos como Davi foi nesse tempo. Sinceros diante do Senhor e nos capacite, Senhor, a dominar os nossos pecados, controlar o nosso coração, fazer aquele processo que o Senhor fala em Colossenses de despir-se e revestir-se, e que o Senhor fala também em Efésios 5 do fruto do Espírito. Que o Senhor nos ajude em tudo isso, Pai, e que sejamos sinceros nas nossas orações,
com o Senhor individualmente, assim como Davi foi nesse salmo, e que sejamos íntegros como ele. E aqueles que não têm Cristo, que o Senhor os leve a Ele para a salvação, pois Ele mesmo disse que ninguém pode ir a Ele se pelo Senhor Pai não for concedido. Então conceda, Senhor, leve-os a Cristo e que eles sejam salvos hoje, assim como nós fomos salvos também um dia, por Tua graça, por Tua misericórdia, pela fé no Senhor Jesus Cristo somente. É a nossa oração no nome de Cristo. Leva-nos em segurança, cuide de nós no restante desta semana. No nome de Cristo oramos. Amém. Deus te abençoe. Após a música, o nosso culto estará encerrado. A música Servos, com o Grupo Logos. Preste bastante atenção na letra e com o cristianismo de hoje, no meio evangélico. Grupo Logos, Servos. Se o Senhor permitir, no domingo estaremos de novo reunidos para mais um culto a Ele. Se Ele permitir, e se o Senhor Jesus não nos buscar antes, pelo arrebatamento, ou do outro jeito que ninguém gosta, né? A morte. Deus os abençoe. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque Ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz.